como posso dizer, tanto, ai meu Deus, ai, pergunta difícil. Alguma palavra, não saber alguma coisa normal? Tudo bem, sem problemas. Eu sou misterioso, como és imperial. Sou Mateus, sou Cadiri. Olá galera, sou Devandro, da equipe da rádio JMS 3.0. Estou aqui para divulgar o nosso novo programa, que se chama Se Liga Nesse Som. Neste programa, falaremos sobre diversos estilos musicais que serão apresentados por diferentes pessoas da nossa equipe e convidados. No programa de hoje, falaremos sobre o reggae. Olá pessoal, meu nome é Mirelle, eu estou aqui no Sol de Assanã, cobrindo o evento do campeonato de xadrez e eu estou aqui com a Marcela, que é da nossa escola. Quantos anos você tem? 12. Vou fazer algumas perguntinhas para ela relacionadas ao xadrez. Para conseguir fazer os alunos falar com o mundo, falar com as pessoas, se identificar mais, fazer as crianças, jovens, tanto faz, ter alguma coisa a ver com a escola. Porque sem os projetos, o povo da escola é só para estudar. Qualquer forma de contato com o seu interlocutor, que é o aluno. Então, todas as linguagens que você pode utilizar com ele para você conseguir que ele entenda qual é o papel dele enquanto esse ser social, isso para mim é da comunicação. O meio de comunicação ele não serve para atingir o outro por uma questão de obrigação, por uma questão de consumo. Né? Quer dizer, a gente, é engraçado que a gente não consegue ver a comunicação como um agente pedagógico de troca. E a comunicação é isso, na essência é isso. É para o outro te conhecer melhor, é para você interagir. Na cidade de São Paulo, a educomunicação já é política pública, né? Porque nós temos a lei Educom, que estabeleceu a educomunicação, né, como uma necessidade aí da cidade. Então, a lei Educom, ela é muito pontual, né? Ela tá direcionada a um projeto determinado que foi desenhado para uma necessidade X da Secretaria de Educação, que era a violência das escolas. E aí quando você tem uma legislação que corrobora e que assina embaixo disso, eu acho que é uma estratégia importante aí pra gente não necessariamente, por exemplo, ficar fadado a só acontecer em uma determinada gestão, como muitos projetos acontecem. Ampliou bastante o número de projetos em educomunicação e a própria Secretaria incorporou como política dela a de dar formação continuada à rede municipal sobre a educomunicação. Então a política pública fortalece essa possibilidade também, tipo, abre esse caminhozinho ali pro educomunicador subversivo entrar e fazer a revolução de dentro. Então eu tinha o desafio de trazer para a escola a linguagem do rádio e mais tarde a linguagem do audiovisual de uma maneira diferente daquela que o mercado de rádio e televisão entende essa linguagem, né? Com a internet, o rádio ele ganhou uma dinâmica muito interessante, mas ele tem, antes disso, toda uma história, eu acho que muito rica, que a gente aproveita pouco, né? Que acho que tem que botar na roda.
Você está lidando com rádio, o rádio tem uma linguagem, paralelamente à luta política, você tem que estudar essa linguagem. E estudar mesmo, levar programas, sabe? Tem um texto do Brecht maravilhoso sobre o rádio. Tem 2 ou 3 frases que dá para ler, dá para trabalhar com o aluno, pôr programas na roda. A história das rádios livres é maravilhosa, quais foram as mais importantes, né? Tem uma rádio livre na Itália, a Rádio Alice, maravilhosa, tem todo o áudio de quando a polícia foi lá, fechou. Isso aproxima muito as pessoas de uma dinâmica de usar esse veículo como algo moderno, como algo revolucionário, é muito rico. Tem o dia que a gente pega, a gente pergunta e toca o que eles querem. E tem o dia também que as músicas que saíram mais recentemente e as mais tocadas. Como pensar, e aí a linguagem e a atuação política, como que a gente pode traduzir esse interesse pela música local num programa? E aí eu acho que não tem que ter preconceito. As coisas mais malucas e mais estranhas, eu acho que elas têm que ser experimentadas e o rádio permite isso. Eu acho que ali tem que ter um critério de rejeitar a grade tradicional de programação, porque é a coisa mais fácil de fazer. Eu digo que eu tenho uma rádio porque eu copio a grade de programação das rádios comuns. E aí eu não preciso nem... Eu boto o meu iTunes nas minhas músicas e corro pra galera. Essa pra tocar no rádio. Essa pra tocar no rádio. Essa pra tocar no rádio. Essa pra vencer o tédio quando pintar. Para participar precisa fazer umas atividadezinhas, tipo entrevista, acertar músicas. Aí a gente pega, anota tudo. Se você passar nesse projeto, aí você faz parte da rádio. Mas você pode participar desde a 5ª série para cima. A maioria dos projetos que a gente faz são que a gente toca música para os alunos, fazer apresentação. A gente não é muito assim aula. A gente faz por querer, para deixar mais a escola a nossa cara. A gente faz bastante coisa, todo mundo pode participar, basta querer. Tem o eixo também de imprensa jovem e, assim, a imprensa, como qualquer outra, a gente vai cobrir eventos oficiais tanto da prefeitura, da SME, quanto também da escola e do bairro. E no projeto, nas Ondas do Marili mesmo, a gente tenta integrar os alunos da escola, promovendo também eventos como show de talento, oficina de grafite e essas são as atividades. Oi pessoal, viemos hoje cobrir mais uma oficina do Festival Entre Todos aqui no Cine Olinda. Vamos conferir? É só que você vai aparecer na filmagem também, tá bom? Deixa eu só lembrar. Quando tem uma coisinha que eu Isso, quando você estiver pronto. Eu queria que você falasse pra gente do trabalho de todos na questão de direitos humanos na área do audiovisual. Na verdade, assim, nós fazemos parte de um GT, né, de um grupo de trabalho de direitos humanos, de todas as três, né, aqui da cidade de São Paulo. E o Entre Todos, o ano passado, nós começamos a participar, na verdade, esse ano já é o 7º Entre Todos, mas nós começamos, eu particularmente comecei a participar o ano passado, quando nós organizamos na MF Fontinelli, que é aqui no Jaraguá, né? Dá um frio na barriga, porque eu nunca tinha feito uma entrevista antes. Aí a primeira vez foi na Bienal. Não foi por pressão, foi porque eu quis mesmo. Ou senão eu iria dar chance para outra pessoa. Mas não, eu quis tentar fazer. Eu me sinto maravilhosa, mas com um pouquinho de vergonha. Porque isso, para mim, é um meio de comunicação com o povo que eu não conheço.
conhecimento que eu tenho na rádio hoje para melhorar as minhas aulas. Né? Então isso facilitou o aprendizado dos alunos também, e eu também fiquei super feliz porque as aulas melhoraram assim, de qualidade, sabe? Mesmo que você consiga trabalhar com algumas atividades diferenciadas, o currículo é muito castrador dentro dessa questão de dar liberdade para o aluno. Na rádio eu venho percebendo que os alunos eles têm diferentes dons, habilidades, né? Assim, são talentos diferentes que a gente tem no grupo. O projeto Educomunicação era essa nova linha. Eu não preciso tirar o aluno de dentro da sala de aula porque ele não consegue ler e escrever, por uma questão de projeto político que a gente tem dentro da escola hoje, e eu vou jogar ele fora, eu vou colocar ele de castigo, eu vou colocar ele dentro de uma atividade castradora para ele aprender alguma coisa. Não, eu posso trabalhar com ele e para ele entender principalmente que o que eu faço na sala de aula tem sim sentido. Porque a maior parte dos educadores ainda vê a comunicação como algo que eu posso me usar, me servir para passar um conteúdo. Eu acho que não é mais assim. O conteúdo está na própria comunicação, ela já é uma esfera autônoma nesse sentido que eu digo. Ela já cria e desenvolve as suas formas de vida autônomas. Então, quais são os limites e os processos que podem me levar a pegar essa autonomia da comunicação e deslocar para a educação, já que ela tem essas novas características, eu acho que é o grande desafio. Se você não tiver consciência do processo, você pode achar que está trabalhando educomunicativamente e fazendo a mais tradicional das educações, a mais tecnicista das educações. Com a câmera, a gente perde um pouco o... A gente perde o pensamento fotográfico. A gente quer tirar 1,5 milhão de fotos sem pensar na fotografia. Quando a gente pega isso, ou então se a gente delimita uma quantidade de cliques. Vai ser uma seletiva de algumas fotos que vão ficar grandes, são aquelas de destaque, que vão ser as ampliadas mesmo para destaque. E as outras menores, pode repetir, reproduzir, mas as grandes, eu acho que a gente tem um primeiro de porque eu não saberia escolher, sinceramente. Uma coisa assim, que eu acho que deu muito certo, que a gente começou há poucas semanas atrás, é a rádio no pátio externo. Nossa, ficou legal. O que vocês acharam? As pessoas estão prestando mais atenção. E a rádio precisa estar aonde as pessoas estão. Essa foi a foto que eu tirei. Porque agora a câmera registrou que o meu ambiente era muito escuro. E aí eu precisava... A câmera pensou, eu preciso jogar muita luz. Jogou. Olha essa aí que legal. Eu adorei. Esse eu acho que é do Gabriel. Sabe por quê? Você lembra que ele falou que ele estava esperando passar a moto? Aí a foto da moto ficou ruim? Então é do Gilmar. Exposição Gilmar, né? Volta, Cris. Grafite. Nossa. Moto verde. Não, vai ter música. Não, o que ele falou é legal. A exposição tem um som ambiente. Mas no dia não vai dar porque vai ter som lá fora. Uma outra dica para a segunda é pegar as músicas mais pedidas pelos alunos na escola, monta uma programação, as mais pedidas na segunda-feira. Toca no final da música, essa música foi pedida pelo Gustavo no 7º ano B. Uma boa filosofia da técnica e um bom embasamento sobre arte e cultura resolvem grandes problemas em todas as idades. As formações do Nas Ondas do Rádio, ela é dirigida não só para professores, mas para todos os funcionários da prefeitura. Coordenador, diretor, supervisor. Nós temos formação, acho que 2 vezes por ano, são vários temas. Rádio, implementando rádio na escola, fotografia,
nas ondas do vídeo, blogs, fanzines e história em quadrinhos. Aí você escolhe o curso que você está interessado, certo? Implementa na sua escola e aí tem de acordo com o dia e horário também, aí você vai lá e faz o curso. É oferecida a toda a rede e quem tem interesse em participar pode participar. Nós temos um grande problema, esses cursos são nos oferecidos em horários diferentes da nossa jornada. Só que em alguns casos acabam ocorrendo aulas de formação dentro da jornada e a gente não consegue participar. E a gente... na verdade, isso daqui é mais para orientar vocês pensarem na proposta, tá? Porque assim, ó, o que queremos comunicar por meio do jornal? Nós queremos comunicar os assuntos e os projetos que estão sendo trabalhados na escola, tá? Só que aí, como podemos atrair o público? Com assuntos e projetos que estão dentro da escola. Mas esse como atrair o público é no sentido assim, como que vocês acham, por que vocês acham que eles vão se interessar por esses assuntos? E explicar os projetos. Por exemplo, assim, vocês vão... O diferencial. Isso, eu estava falando de revista lá. Porque, por exemplo, como é que uma revista, sei lá, feminina atrai o público feminino? Então, o público dela é feminino, certo? Como que ela atrai esse público? Um assunto de beleza, de saúde, de interesse, de interesse. De moda. Fica super subjetivo, né? Contam lá do jeito que for mais fácil, só para vocês saberem. Porque isso vai variar muito do padrão que vocês definiram no jornal, certo? Se vocês definiram 3 colunas, se vocês definiram que vai ser uma fotona e depois sempre vai ter 3 colunas embaixo, então isso vai variar muito a quantidade de texto que vai caber para cada jornal, tá? Porque, ó, já estava pronto o texto, você sabia que aparentemente mas a gente vai ter que bolar uma outra coisa. A gente vai ter que mudar tudo. Do zero. É isso, é o que tem, ó. Eu não fiz nada, só para tempo mais para mudar. Pensar num outro conceito, vamos colocar. Principalmente quando é preto e branco, elas ficam meio... Por isso que eu falei de fazer o jornal já na cor. Por exemplo, a foto, vocês podem transformar ela em preto e branco. No próprio Word você consegue fazer isso. Porque senão vocês fizeram tudo colorido. Imprimir, tá vendo? A gente só não imprimiu colorido porque a máquina acho que é. Não, tô falando de uma situação normal. A escola é complicada. Porque aí, por exemplo, vocês criam uma borda, tá vendo? Pelo menos pra evitar esse tipo de coisa, assim, sabe? Ficação parecendo que tá voando a foto, as coisas não ficam feias. Mas isso de dar o destaque é importante, tá? Nem que for o editorial, mas enfim, definam uma priorização, não deixem as duas do mesmo jeito, não. E também não deixem essas fotos soltas aqui embaixo, porque a gente não sabe da onde é, tá? A cor da imagem assim como uma caixinha maior no começo é pode ser. Aí mais de destaque. Pronto. Olha, fica muito mais nítido. Aí a gente precisava completar o espaço, que nem na época da ditadura militar, né? Tinha censura. Tinha que colocar uma receita, aí a gente tinha um texto lá do... Não era bem uma receita, tinha a receita da polenta mexicana, só que a gente achou que ia pegar mal colocar depois de emagrecimento. Com leite condensado. Aí a gente pegou o texto introdutório da paleta e fez uma coisa crítica. Pra completar espaço, foi pra não ficar feio. E abrir os olhos, né? Porque eu comecei o projeto para compor a jornada, porque eu sou poeira, eu não gosto do monitor. Eu falei, preciso de uma coisa legal, que eles também vejam o resultado. Pensei no jornal, porque eu vi jornal de escola, legal, eu quero fazer. E eu, nossa, cada semana que eu vinha no curso, como é quarta-feira o curso no dia deles, eu mudava para fazer. Então, terça vinha à noite, quarta-feira de manhã, mudou. Nossa, super aplicado. Adorei.
Eu talvez faria uma analogia com a esfera da cultura, a relação da cultura com a tecnologia, né? A gente tem tem um mal-estar da cultura em relação à tecnologia. Ou a cultura vê a tecnologia como algo muito acima ou muito abaixo. A gente tem uma dificuldade de encarar a tecnologia de igual para igual. Eu acho que com a comunicação acontece isso. E na relação educação-comunicação, eu acho isso também. O que significa que, para alguém lidar com esse fenômeno complexo, eu acho que tem que ter uma reflexão profunda sobre a relação homem-máquina, profunda, e eu acho que tem que se aproximar de uma fronteira que envolve, né, por acaso é uma fronteira que eu gosto muito de trabalhar, que muitos chamam de mediativismo, enfim, que é uma fronteira que tem arte, comunicação, tecnologia e política, certo? Esses 4 elementos eu acho que oferecem subsídios muito fortes para se pensar como se dá a dinâmica da comunicação hoje. Então, no começo eu não tive informação, a informação que eu tive foi com esse professor, que me orientou em algumas coisas sobre o projeto. Aí depois, que o projeto já estava em andamento, foi que eu fui atrás de cursos nas ondas do rádio que a prefeitura oferece. Então assim, primeiro eu fui atrás na prática e depois que fui fazer os cursos. Eu entrei no projeto, comecei a participar do projeto junto com os outros professores e daí eu comecei, você foca o olhar e aí você começa a descobrir que tem informações específicas para o que você vai fazer. Eu já fiz o jornal mural, que é uma das linguagens que eu gosto muito, que eu acho que é importante, que não só a questão da tecnologia, mas você precisa ainda do documento, do papel e da comunicação visual. Eu já fiz a de vídeo. E a gente já fez a formação do rádio, com a rádio. A ideia não é fidelizar o jovem para um novo produto. A ideia é estabelecer alguns critérios e alguma metodologia para que ele veja a relação dele com esse nível de realidade da comunicação com um olhar mais crítico, não como um mero consumidor, mas como um produtor de mídia, que é o que nós somos hoje, e mais ainda, não como um reprodutor de mídia, que é como as escolas, inclusive de jornalismo, formam os produtores de comunicação. A grande importância da educomunicação é poder intervir no mundo, poder estar no mundo, dialogar com esse mundo e intervir para a melhoria desse mundo. Eu sou uma amante de Paulo Freire. Eu acredito que a educação depositária não funciona mais. Nossos alunos, eles não chegam na escola vazios. Então a gente tem que ter um caminho diferente para ele. A educomunicação é um dos grandes caminhos. É isso que a gente tem que fazer. É muito legal, eu ensino também as minhas amigas, né? Na aula de informática, elas sempre pedem, como é isso? Eu vou lá, ensino. Aí é muito legal, tá ensinando e aprendendo cada vez mais. O aluno precisa se comunicar. Dentro da minha sala de aula, o aluno vai receber a aula, mas ele também pode optar pelo aquilo que ele quer fazer dentro da aula. Para o adolescente, para a criança, em geral, é uma grande descoberta essa possibilidade de ter liberdade no processo. Nossa, então eu posso fazer do jeito que eu quiser, eu posso gravar onde eu quiser, com o cenário que eu quiser e falar o que eu quiser? Sim, você pode. E para começar com a minha estreia, eu resolvi falar de um dos meus livros preferidos, que é As Vantagens de Ser Invisível, de Steve Chbosky. A educomunicação como garantidora de direitos, porque a gente vê a comunicação como ferramenta para isso. Então, a partir do momento que eu democratizo a comunicação, eu dou voz a mais pessoas. Isso que o projeto oferece para nós, jovens, adolescentes,
de poder expressar por meio do material midiático, que é a câmera, que é o microfone, né? Poder expressar a nossa opinião sobre determinados assuntos e de abrir os nossos olhos para outras visões também. Paralelamente à produção, eu acho que não tem que ter nenhum medo de fazer uma análise crítica, inclusive pegando algumas técnicas dos anos 70, que eu acho maravilhosas, que é botar as pessoas, ver um site, um post do Facebook, ou um vídeo do YouTube, ou seja o que for, e perguntar para as pessoas, por exemplo, se elas se sentem representadas naquilo, ou se elas fariam diferente. É uma coisa que se fazia nos anos 70. A grande sacada, né, da educomunicação, que é uma atitude diferente de você ficar deslumbrado com a mídia, né, que é uma armadilha, ou de você rejeitar a mídia e achar que ela tem que ser absolutamente controlada e administrada dentro da escola para ela não subverter o poder político, o papel da pedagogia. Né? Eu assistia antes o Jornal Nacional e, por exemplo, acreditava em tudo que eles falavam. Hoje já não. Eu assisto o Jornal Nacional, só que terminou, vou lá na internet, pesquiso se realmente é aquilo que aconteceu. Se tem alguma curiosidade em alguma notícia, eu vou mais a fundo e não fico só no que o jornal falou, não. Por pensar num processo comunicativo que chegue a algum lugar para alguém. E a ideia é esse diálogo. A ideia não é que o punk, o rock, o funk e o grafite virem um produto para ser vendido para a sociedade. A ideia é mostrar esse grito, essa resistência para os outros e trazer a volta desse processo, como se fosse uma maré. O veículo de comunicação é que faz isso. Agora, a gente tem estudos que mostram, nesses casos assim que nós acompanhamos mais de perto, de escolas que incorporaram a prática em seus projetos, o quanto que favoreceu, né, a uma certa cultura do diálogo, da paz, do entendimento, da diversidade cultural nas escolas através dos projetos Educom. Antes a nossa escola era conhecida no Conselho Tutelar mediante a muitas brigas e muita coisa, muito atos violentos que tinha na escola, como, o Piraporinha vem aí, que é o nosso, né, a avenida de acesso de ligação da escola. A escola do Piraporinha vem aí. Hoje em dia a gente rompeu-se esse estigma, a gente não vive mais isso. O Marília Dias é visto como escola de sucesso, em quem tem alunos envolvidos, é uma escola que tem muito projeto. A educomunicação também acontece meio que como uma formiguinha, assim, que vai garantindo alguns espaços onde não necessariamente ela ainda é legítima legalmente. Antes de mais nada, ela precisa ser discutida, né? Então, se a gente pensar que ela é alguma coisa pronta, acabada, que vai ser implantada como uma grande solução, né, para a salvação da lavoura, ela tende a se cristalizar e se tornar em alguma coisa que já não vai estar atendendo às novas demandas. Tem que ser uma coisa triangular, assim. Tem que ser a academia, mas tem que ser também a sociedade civil e tem que ser o profissional. O projeto não precisa ser um foco dentro da escola, mas que, se a gente conseguir transformar as nossas aulas em vários projetinhos, a gente consegue se comunicar melhor com eles. Eles ficam loucos com qualquer formato de coisa diferente. E a gente tem uma ideia em relação à comunicação, que a comunicação tem sempre um uso instrumental. Ela é um instrumento para eu atingir alguma coisa. Na verdade, desde muito tempo a comunicação não é mais isso. A comunicação é uma esfera autônoma, é um nível de realidade. Assim como a gente vive por entre as imagens que a gente cria e constrói, a comunicação é um ambiente de vida, é um espaço existencial hoje. Essa pra tocar no rádio, 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 essa pra sair de casa, pra trabalhar, essa pro rapaz da loja transar melhor, essa pra depois do almoço, moço do bar, essa pra
moça dengosa, fazer amor. Essa é pra tocar no rádio.